Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa temática é teologia e religião. E nós vamos entender que a teologia está relacionada com a religião, assim como, por exemplo, a botânica com a vida das plantas. Então, sem a vida das plantas, não poderia haver botânica. Sem os astros, seria impossível, por exemplo, a astronomia. De igual maneira, é impossível a existência da teologia sem a religião. Aquela é consequência desta e, portanto, necessária para que tenhamos uma ideia clara da religião, pois dela depende também a teologia. Sem um entendimento claro de uma, não se pode jamais compreender bem a outra. Então vamos pensar um pouquinho sobre a questão da religião, tá? A palavra religião, a definição de religião é que a religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas, sobrenaturais, sobre-humanas, isto é, a vida do homem em relação ao poder que o criou, à autoridade suprema, acima dele, ao ser invisível com quem o homem é capaz de ter comunhão, ou seja, com Deus, com o nosso Criador. Religião também é a vida em Deus, porque esse ser invisível da qual nós estamos falando, essa autoridade suprema, esse poder com quem o homem se relaciona, são um em Deus. E conhecê-lo, na genuína expressão desse termo tão tremendo, é ter uma vida eterna com Deus. A religião é sempre a vida do homem como um ser dependente de um poder, responsável para com a autoridade e adaptável a uma comunhão íntima com essa realidade que é invisível. Essa definição de religião exclui a ideia que prevalece que a religião é apenas um corpo de doutrinas. A religião confunde-se até muitas vezes com a teologia. E essa confusão não se justifica. Não tem razão de ser. Porque religião é a vida, teologia é a doutrina. E como já dissemos, a religião procede à teologia. Teologia, lembrando, que é o theos logia, a ciência que estuda Deus, ok? Então, funda-se a religião na própria constituição do ser humano. O ser humano é essencialmente religioso. O salmista já revelava muito bem essa verdade quando disse no Salmo 42:1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama ou clama minha alma por ti, ó Deus. Então a prova mais evidente de que o homem é este ser por natureza religioso está em não haver jamais alguém encontrado alguma tribo, por mais selvagem que fosse totalmente destituída de qualquer culto ou ideia religiosa. Então nós percebemos claramente que a religião é tão natural no homem como a fome, como a sede, como a saudade. A história universal prova isso. E não fala de um só povo sem religião. Nem ainda os mais atrasados fazem exceção a essa regra. Pelo contrário, os povos mais ignorantes, mais falhos em cultura, são em geral, às vezes até os mais religiosos. Este fato, é notável, serve para demonstrar e provar para todos aqueles que são céticos, que quando o indivíduo chega a sondar a alma, sempre encontra nela necessidade de religião, de uma relação com o Ser Supremo, com Deus. O próprio termo religião no latim significa religare, ou seja, é a tentativa humana de ligar o santo ao profano, o sobrenatural ao natural, a criação com o Criador. Então, sem dúvida nenhuma, o coração humano é como um altar onde arde o perene fogo sagrado da religião. O fato de ser a religião natural ao homem tem tornado, como já vimos, universal. É uma verdade universal. Causa-nos também comoção, a lembrança do grande esforço com que faziam os homens da antiguidade para se encontrarem com o Deus vivo, o Deus verdadeiro. As orações mais tocantes, mais pujantes de toda a literatura sagrada são as que fizeram ao Deus desconhecido. E Paulo também utiliza dessa ferramenta para
pregar Jesus Cristo em Atenas. E ainda mais, né, hoje em dia, muitas almas famintas e sedentas da verdade, dessa relação íntima com o Deus verdadeiro, porque isso é tão essencial ao bem-estar humano como a água é aos peixes e a luz aos nossos olhos, tá bom? Então, a religião faz parte da condição humana, faz parte da humanidade, como nós estamos vendo, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Jesus tornou bem saliente essa verdade, quando disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Então, nessa universalidade da religião, tem o pregador da palavra, o evangelista, o pregador da palavra, ampla base para os seus trabalhos e para as suas pregações. Devemos também considerar, presta atenção, que a religião funciona na parte invisível e espiritual do ser humano, e não na parte visível e material. Em outras palavras, a religião funciona no coração humano. Jesus enfatizou este ponto quando disse: Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito e em verdade, ou com o espírito e em verdade, conforme nós vemos em João 4:24, quando Jesus ministra ali aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Então, a religião no homem manifesta-se nos poderes de o mesmo pensar, sentir, querer. Isso faz parte da condição humana. Essencialmente, é uma função do coração, reforçado pela vontade e iluminado pelo raciocínio. Quando nós estamos falando de coração aqui, não estamos falando da bombinha de sangue, estamos falando do intelecto, da vontade e das emoções humanas, da alma humana conectada ao Espírito Divino, ok? Religião, então, é isso, é vida, é a vontade humana iluminada pelo raciocínio. Religião é vida, e é a vida que tem sua sede no coração humano, e não apenas nas mãos ou nos pés dos homens, ok? Então, por essas considerações já estabelecidas, chegamos a uma conclusão bem clara e fundamental da religião. É de que a religião é uma vida em Deus. A religião é uma vida em comunhão íntima e contínua com o Criador. A verdadeira religião é uma vida debaixo da direção e do domínio do Espírito Santo. A verdadeira religião cristã, bíblica, correta, o apóstolo Paulo também esclarece essa verdade de maneira muito perspicaz, dizendo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, ok? Atos 17:28. Visto que a religião tem a sua sede na parte invisível espiritual do homem, logo abrange todos os poderes humanos, todas as capacidades humanas. Ou seja, a religião deve influenciar e beneficia todas as atividades do homem, dirigi-lo em tudo que ele é e em tudo aquilo que ele faz. A verdadeira religião envolve essa operação unida, coesa, de todas as faculdades humanas. A verdadeira religião consiste mais em ser do que em fazer. Quem é cristão sempre faz obras cristãs, porém quem faz obras cristãs nem sempre é cristão. Então, presta atenção em tudo isso que nós estamos falando, né? E que relaciona teologia com religião. O corpo, lembre-se, é servo do Espírito, e se o Espírito for bom e reto, o corpo poderá cumprir satisfatoriamente as suas funções religiosas. Mas se ao contrário o Espírito não for bom e reto, os atos praticados em nome da religião não têm nenhum valor espiritual. Conforme diz 1 Coríntios 13:3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, ok? Tudo que o corpo faz não é essencialmente religioso, pois a religião também é do Espírito e não apenas do corpo. Então, quando Paulo fala, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada me aproveitaria. 1 Coríntios 13:2. Então, nesse caso, o valor que se deve dar aos atos praticados pelo corpo
Quais são o valor? Nas passagens que acabamos de citar, né, temos a resposta. Quando houver harmonia perfeita entre um espírito correto, reto, e os atos exteriormente feitos pelo corpo, então esses atos têm valor religioso, têm valor espiritual, intrínseco à condição humana, aquilo que foi feito entre um espírito reto e um corpo em harmonia com esse espírito correto diante de Deus, ok? Então pense um pouquinho sobre isso, sobre teologia, sobre religião. Religião é a vida de Deus no homem. O cristianismo é a verdadeira religião, Cristo centro. É Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.